Agora nós vamos falar sobre um assunto que certamente vai lhe interessar, principalmente se você mora em apartamento ou tem uma empresa que precisa de segurança. A gente está sempre falando de segurança aqui, né? Eu vou conversar agora com a engenheira civil Caroline Vilarim, que está aqui do meu lado. Nós vamos falar sobre os riscos de incêndio residencial e comercial, como eu disse no início, e como evitar. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Edna, muito obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de saber um pouco sobre a sua profissão, né? Você é engenheira civil. E aí, por que você escolheu ir por esse caminho que tem a ver com prevenção, com incêndios? Bom, eu sempre gostei dessa área da engenharia, de cálculo no ensino médio. Aí, na verdade, eu queria arquitetura, mas aí eu comecei a trabalhar, né? Aí eu vi, nossa, a engenharia é muito bonita, então eu trabalhei durante um tempo, aí eu escolhi fazer engenharia civil. Certo. E a questão da prevenção dos incêndios? Foi uma área que você viu que tinha uma demanda grande ou mesmo você já começou a se preocupar com essa parte? Na realidade, eu comecei a trabalhar nessas empresas de engenharia, né? E tem esses projetos específicos de incêndio. Na faculdade, a gente não vê. Pois é. A gente tem a graduação, a gente vê mais a parte de instalações hidráulicas, elétricas, mas não vê essa parte de incêndio. Então, eu gostei dessa área porque é uma área que chama muita atenção porque mexe com a vida das pessoas. Sim. Então, você tem que ter um olhar muito atento, uma questão de segurança para a questão residencial, tem que ter um olhar muito rigoroso, né, para essas questões. E a gente que é leigo, que é morador, que é usuário, frequentador dos prédios comerciais, a gente só pensa no extintor, né? A gente fica assim, bom, tem um extintor, tá ok, mas agora a gente vai tirar essa dúvida. O extintor basta como prevenção? O que vocês orientam assim que você chega num prédio residencial ou comercial? O que vocês já observam e já dão de consultoria? A questão da saída de emergência, dependendo da quantidade de pessoas na edificação, aquela quantidade de pessoas vai determinar a rota, né, e também a largura das portas. Então a gente vê já isso daí já vê essa questão da largura, da saída, a questão dos hidrantes. Tem a questão das plaquinhas de saída na hora de um pânico, né? As pessoas têm que olhar as placas e ver, olha, é por ali que eu vou sair. E tem a questão também do controle de materiais de acabamento. O que é um controle de materiais de acabamento? É a questão dos materiais que são compostos por forro, o teto, a parede. Esses materiais eles têm que ser incombustíveis, porque o fogo, quando o material pega fogo, o fogo na vertical ele tem muito mais efeito. Então, tudo isso é pensado, tudo isso é calculado, tudo isso é feito em projeto. Inclusive, a gente teve um caso que já virou até filme, né, gente? Que a gente se preocupou demais na Boate Kiss, né, onde centenas de jovens, né, uma grande quantidade de jovens morreram, e vimos também alguns casos mais recentes de sufoco na hora do incêndio para a procura de uma saída, porque no local só tinha uma saída. Você falando isso me remeteu a esses dois casos, e ainda hoje, quando eu entro num show, numa casa de show ou num local, recentemente eu estive num local em que eu reparei que só tinha uma saída e o local era muito pequeno, era um evento onde tinha uma quantidade razoável de pessoas, de 80 a 100, e eu fiquei olhando, eu observei e falei, meu Deus, se acontecesse alguma coisa aqui, a gente só ia poder sair por aquela porta. E eu imagino que a maioria dos locais, porque são antigos, né, são assim. Como é que é o regimento, a obrigatoriedade, quais são as leis referentes a essa questão da obrigatoriedade de ter mais de um local, mais de uma saída e dos extintores estarem também bem localizados? O Corpo de Bombeiro ele tem as legislações, né, que são as instruções técnicas, né? E nessas instruções técnicas tem
A IT de saída de emergência, que é a IT 11, ela vai definir a quantidade de pessoas, né, no estabelecimento, e dependendo da quantidade de pessoas vai determinar também a largura das portas, as larguras das rotas de saída de emergência. Então, tudo isso é calculado e o Corpo de Bombeiro ele tem poder de polícia. Então, ele pode entrar na edificação, ver se está ok. Se não tiver, ele pode interditar. Então, tudo isso é feito com base na segurança das pessoas. Então, se a população estiver num local que tem muita gente e só tem assim, uma saída de emergência, tem alguma coisa errada. Então, exigir que aquela edificação pergunte se tem o atestado do Corpo de Bombeiro para ver se está tudo ok, porque está mexendo com a sua vida. Então, segurança é muito importante. Bom, eu citei o caso da Boate Kiss, que já faz 10 anos, e nós temos um caso mais recente em Minas Gerais, onde um depósito, onde tinha paletas de madeira, também pegou fogo e também causou aí, não teve ferimentos, né? O fogo já havia se alastrado, mas também teve esse transtorno e toda a preocupação com a saída e tudo mais dos funcionários. Então, já agora no ano de 2023. Quando aqui no Piauí, você a sua demanda, a procura pelo seu serviço, você trabalha mais como autônoma, né? Sim. Qual é a maior demanda que você tem, a maior procura? São da rede privada de edifícios residenciais ou de comerciais? E qual o tipo de comércio que ele procura? O que mais me procura é depósito de revenda de gás. Depósito de revenda de gás e também questões comerciais e local de reunião de público. Tem muito estabelecimento que tem, por exemplo, clubes, né? Clubes tem muita demanda de pessoas, então quando é uma área assim maior que 900 metros quadrados, você precisa fazer o projeto. Então, esses estabelecimentos me solicitam, aí eu faço o projeto, aprovo, aí vai fazer a execução deles e depois o Corpo de Bombeiro vai lá, vistoria e dá o atestado de regularidade. No caso do depósito de gás, tem muita quantidade de botijão, tem muita carga de incêndio, então são edificações que precisam de muita segurança. Tem a quantidade mínima de extintores que precisa naquele estabelecimento e também a questão da largura da saída das portas e questão de placas indicativas dizendo o que precisa e o que não precisa. É proibido não fumar, então é uma demanda muito grande, porque todo dia aqui em Teresina praticamente está abrindo um depósito de gás, as pessoas precisam de botijão de gás e é isso. Bom, e aí, quando eu me reportei também a esse último fato lá em Minas Gerais, o que causou mesmo o incêndio foi um material que também, no caso da Boate Kiss, e logo informando para vocês, nesse caso desse ano de Minas Gerais, ninguém ficou ferido, só o dono estava lá no local, mas tinha um material muito inflamável, espuma, né, um tipo de espuma muito inflamável, que na boate também aconteceu e em outros lugares. Fora em Israel, nós tivemos também um casamento aí que matou 100 pessoas, né? É um caso também mais recente, só que em nível internacional, e que também o material era de fácil... combustão. Isso, combustão, obrigada. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre os cuidados que tanto as pessoas que têm um prédio comercial como a gente na residência, no apartamento, tem que tomar cuidado. As principais causas de incêndio hoje em dia é a questão da fiação. A fiação elétrica, os curtos-circuitos. Então, se você tem uma tomada e você colocar vários equipamentos numa mesma tomada ali, vai gerar um aquecimento do fio e o fio vai esquentar e vai ter um incêndio. Então, se o fio estiver em contato com papel, tecido, ele vai esquentar e vai pegar fogo. Então, ali é um dos principais causas de incêndio. Outra coisa também é a questão de... na cozinha, às vezes as pessoas estão fazendo lá, cozinhando na frigideira e esquece. Aí começa a pegar fogo, então ali você tem que ter um cuidado, tem que
na hora que estiver fazendo alguma comida, terminou, desligou, entendeu? E outra coisa também, questão das crianças. Tiver fósforo, tiver isqueiro, deixar longe das crianças, porque todo cuidado é pouco. Outra coisa também que costuma acontecer de ter muitos incêndios é a questão de você, do botijão de gás de cozinha, né? Às vezes as pessoas estão ali, mexem no botijão, vira ele para tentar pegar mais gás, né? Porque ele é um líquido, né? Propano com butano, aí ele é um gás líquido, aí ele pode derrubar e começar um incêndio a partir daí. Então, você não pode fazer isso. Também tem a questão de as pessoas colocarem uma decoração em volta do botijão. Não pode. Ali é um tecido, se acontecer algum incêndio, vai começar a partir ali do derramamento do tecido, vai pegar fogo e vai se espalhar pela casa. E o local correto de você colocar o botijão é na área externa da edificação. Você não pode colocar dentro da edificação. Então, fazer uma casa de gás, ter a parede resistente ao fogo e cobrir, né? Ele não pode ficar exposto à questão do sol e nem da chuva. A Edinólia, lá de Timon, está perguntando aqui, e todas as tomadas ligadas de vários aparelhos podem ficar ligadas a noite toda? A gente costuma deixar, eu entendo o que ela está falando. Tem a tomada, né? Você está ligado na televisão, você bota o Benjamin ou o T, né? Aí você coloca a da televisão, aí tem a da internet, você liga ali também. Aí tem uma outra, você liga, enfim, 4, 5 tomadas ali no Benjamin, naquele, como é o nome daquela outra grande, o trilho? Não é trilho não, esqueci o nome. Régua, muito bem, obrigada. Popularmente chamada de régua, né? Deve ter um nome técnico. Sim, mas o caso é que a gente costuma colocar 3, 4, 5 tomadas, né? Aí bota o celular também para carregar. Se deixar a noite toda, o risco é maior, o certo é a gente retirar. Você pode dar uma orientação por isso também? Não é legal colocar vários equipamentos numa mesma tomada. Aquela tomada, ela suporta uma determinada quantidade de potência lá, de watts, lá na tomada. Então, se você colocar muitos equipamentos, aquele fio vai aquecer e o equipamento ele vai ter um prejuízo e começar um incêndio. Então, não é legal, coloca mesmo numa mesma tomada. Agora, o seguinte, tem muitas casas que tem o projeto elétrico, então elas identificam, né, nas tomadas. Tal tomada suporta tantos equipamentos. Então, nos projetos elétricos, eles vão dizer, preciso de tantos equipamentos aqui, eu não posso botar mais do que isso. Então, tem que ver com um eletricista, uma empresa especializada que tem esse tipo de projeto e esse tipo de informação para poder colocar a tomada adequada. Pronto. Então, finalmente, eu queria que você nos falasse de outros cuidados que você acha que a gente não pontuou aqui, que nós podemos ter, principalmente para questões de prédio. Eu vejo os prédios residenciais, os condomínios não terem tanta preocupação, e hoje tem mais, mas por exemplo, eu sei que é uma função dos bombeiros, né? A gente pode chamar os bombeiros para fazer isso. Mas eu acho que também os condomínios, os condôminos e as pessoas mesmo responsáveis deviam se reunir mais vezes para fazer treinamentos, para orientar a gente num caso de incêndio, ainda mais nos prédios que tem mais de 10 andares, aqui já tem prédios assim. Né? Às vezes a escada Magírios nem chega lá. Então, num caso de começar um incêndio, porque todo mundo entra em pânico, sai correndo, quer ir pelo elevador, desce pela escada correndo. Quais são essas informações básicas que você já pode deixar aqui para a nossa audiência, tanto para comerciantes, mas também focando bem no residencial? A questão que eu dou uma dica é saber qual é o tipo de extintor que você tem que usar, né? No caso de materiais, papel, madeira, você tem que usar o extintor de água, né? Tem a questão de tintas, material inflamável,
questão de gás de cozinha, você tem que usar o extintor UBC, né? Que vai apagar tanto a parte elétrica quanto a parte de líquidos. Então, você tem que saber esse tipo de cuidado, e também tem a questão dos estabelecimentos, né? Contratar os profissionais para poder ver a questão dos prédios residenciais. No caso, se os extintores estão ok, estão em dias, tem que fazer a manutenção dos extintores. Tem a questão também muito importante da brigada, que são pessoas do condomínio que elas têm que ter o treinamento do Corpo de Bombeiro para, caso aconteça algum incêndio, elas estão treinadas para apagar o fogo, o princípio de incêndio. Então, os condomínios eles têm que fazer todo ano a questão do auto de vistoria, né, que é o atestado de regularidade, fazer essa manutenção, ver se os hidrantes estão ok, as mangueiras, para poder atestar que a edificação está ok e segura. Bom, e você que trata mais dessa parte de planejamento, quem quiser ter a sua consultoria, sua orientação, como é que faz para entrar em contato com você? Estou vendo aqui uma chuva de perguntas, mas nós não temos, infelizmente, tempo para poder realmente responder. Como é que pode entrar em contato com você? Inclusive tem um síndico aqui querendo saber se, além dos bombeiros, esse projeto, esse planejamento que você faz, se é obrigatório, né? E como é que faz para poder entrar em contato? É obrigatório. Todo ano precisa emitir o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiro. Então, se você não está em dias, você está irregular com a questão de segurança contra incêndio. Então, para você entrar em contato nas redes sociais, você pode colocar Caroline Vilarinho, Caroline com K, ou então o meu número, que é 869-9903-7775. Eu posso dar umas dicas, ver a questão dos projetos, regularizar, e é isso. Aí toda a casa tem que ter o projeto de incêndio, né, contra incêndio, e os prédios também, né? Isso. A casa unifamiliar não, mas... Não, a comercial e residencial, que tem muita quantidade de pessoas. De pessoas também precisa, isso, né? É obrigatório. Então, exatamente. Se a sua casa é grande, tem muita gente, nem é grande, né? Tem muita gente, né? Isso. Se você tem um residencial com muitas pessoas, e os prédios a gente já sabe que é obrigatório. Muito obrigada, engenheira civil. Obrigada. Caroline Vilarinho, por essa entrevista, pelas informações, e espero que a gente não tenha tanta demanda assim, né? Não do que acontecer, mas a prevenção. Espero que você possa tá sempre nos dando essas informações sobre a prevenção. Certamente você vai ser convidada mais vezes aqui para o Bom Dia, para o Sistema O Dia de Comunicação. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada a todos.